Esse aqui deu. Boa tarde. Quase, né? Bom dia ainda, mas quase boa tarde. Então é um prazer receber vocês aqui no 12º Flieraxá. Eu sou o Léo Cunha, curador da programação infantil. Vamos fazer o chamado sarau dos autores infantis. Cada um vai ocupar o palco aqui 10 minutinhos, somos 6 no total, com histórias, com poemas. E cada um vai, como cada um tem 10 minutos, vai fazer uma autoapresentação rapidíssima. Então, eu sou o Léo Cunha, tenho 58 anos, pele branca, estou com uma calça cinza, blusa preta, com alguma estampa colorida, cabelo castanho, e vamos lá. Eu escolhi falar 2 poemas deste meu livro aqui. A poesia se faz num pescar de olhos. Um pescar de olhos. E o primeiro tem tudo a ver com o espaço que a gente está, que é uma estação de trem, né? Uma antiga estação de trem, e é o poema que brinca com o barulho das locomotivas antigas, com o famoso piuí, né? Geralmente eu faço isso com uma plateia com muitas crianças. Então, todo mundo aqui, por favor, volte à infância e levante a mão como maquinista do trem. E aí eu vou falar e vocês vão repetir, combinado? Com vontade, hein, moçada? Trem doido. Vamos com mais vontade agora. Trem doido. Piuí. Faz o trem bem comportado. Piuí, ui, 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 ui. Faz o trem exagerado. Piauí. Faz o trem naquele estado. Peraí, que esse trem já está cansado. Muito bem, palmas para vocês. Trem doido, que é um poema aqui A poesia se faz no pescar de olhos. Deixa eu achar ele aqui para comprovar que ele está aqui. Na hora que a gente precisa, ele nunca aparece. Ai, caramba. Está aqui em algum lugar. Acredita, ele está aqui em algum lugar. E o outro poema que eu vou fazer já vai ser em homenagem ao nosso querido Joaquim aqui, que veio de Portugal pela quinta vez seguida para o Flieraxá. Palmas para o Joaquim, que é o nosso visitante mais frequente entre os internacionais. E aí eu vou fazer um poema, vou ler um poema aqui que fala dos grandes navegadores. Descoberta, que chama. Cristóvão e Cabral estavam cada qual à busca de uma rima. O que rima com semente? O que rima com raiz? O que rima com semente? O que rima com raiz? Tem alguma criança aqui? O que rima com semente? Dente. O que rima com raiz? Você aí do lado. Nariz. Boa. Mais algum aí? Lembra mais algum? Chafariz. E mais uma com semente? Pasta de dente. Não deixa de ser, né? Então, Cristóvão e Cabral estavam cada qual à busca de uma rima. O que rima com semente? O que rima com raiz? O que rima com semente? O que rima com raiz? Não sei se você sabia que os dois gostavam de terra mais do que de poesia. Mas como não encontraram uma rima para semente, nem outra para raiz, eles dois se contentaram com um continente e um país. Então esse foi Descoberta. E agora vou convidar aqui para o palco a nossa querida Alessandra Roscoe para contar uma história. Bom dia, gente. Eu sou uma mulher branca, bem alta. Mentira. Eu tenho 1,59 m, faço questão desse meu 1,59 m. Estou vestindo um vestido em tons verdes, com umas estampas, comprido, mais comprido que eu, e uma sandalinha de dedo
preta, tenho cabelo vermelho, curto, estou com um brinco de renda feita à mão, e estou muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês pela presença. Eu escolhi umas histórias curtas para contar para vocês, e a história do Quando as Coisas Desacontecem, Caixinha de Guardar o Tempo e o Si. Não, vou trocar o Si pelo Receita para Bem Crescer, que eu vou encerrar com ele, que vocês vão me ajudar. Caixinha de Guardar o Tempo é um livro que eu tenho uma alegria muito grande de ter escrito, e o livro nasceu depois do projeto. Eu tenho um projeto de leitura partilhada com idosos, e ele nasceu... Eu preciso muito do livro quando eu vou aos hospitais. Eu tenho um projeto em Brasília chamado Unir Todas as Letras, que a gente trabalha e partilha histórias e leituras desde o ventre, com casais grávidos, até pacientes terminais em hospitais. Então, é um projeto, o Aqui Contigo, desse com os pacientes terminais, a gente faz meio que um testamento poético, e naquela hora, nos cuidados paliativos, a gente vai para ler histórias e para partilhar esse testamento poético. E eu fui chamada para contar histórias no hospital, a primeira vez, quando nasceu o Caixinha, e eu cheguei com uma tralha, eu andava com um arco-íris gigante, e cheguei com uma tralha achando que era um grupo de crianças, era um grupo de idosos. E eu cheguei, não tinha o livro, eu levei o texto do Caixinha escrito à mão dentro de uma caixinha e resolvi ler esse texto e dizer que eu guardaria, se eu tivesse o poder de guardar e eternizar alguma coisa, eu guardaria o jardim da casa dos meus avós em Uberaba, porque era meu mundo. E resolvi passar a caixinha e perguntar o que as pessoas guardariam se pudessem eternizar alguma coisa. E aí a primeira senhora olhou e falou assim: eu guardaria a vela para o meu enterro, porque eu estou mais para lá do que para cá. Eu respirei fundo, olhei aquele público que eu não estavam hospitalizados. E aí fui passando até que o senhor falou assim: eu guardaria o cheiro do café da minha avó em dia de chuva na fazenda, porque chovia muito forte. E a vovó colocava os netos ao redor, contava histórias e servia café em xícara de ágata colorida. A minha é azul e eu guardo até hoje. Passou a caixinha, a senhora ao lado dele, abriu a caixinha, chorou, sem dizer uma palavra, copiosamente dentro da caixinha. E eu lá na frente, sem entender o que era aquilo, né? Então, no final, o médico que coordenava esse projeto de arte-terapia dentro do Hospital da Universidade de Brasília falou: você vai ter que voltar, moça, porque aquele senhor que falou com tanto detalhe do cheiro do café, de como era a fazenda, ele não falava há 6 anos, e esse é um grupo em tratamento com arte-terapia de Alzheimer, e a senhora que chorou dentro da caixinha é a esposa dele. E Caixinha de Guardar o Tempo é um texto de uma menina, é um livro de uma menina que tem todo o tempo do mundo e descobre que o tempo passa para ela. Eu vou ler um trechinho para deixar um gostinho de vontade. Sofia não sabia muito sobre o tempo, e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na infância sua colcha de alegria. Entendia, sim, e bastante sobre uma tal saudade que é também do tempo uma fantasia. Sabia que a saudade, às vezes, até doía, era assim uma vontade de fazer algo que já não podia, ou de ver alguém que já não estava ali. Para dar conta de tanta saudade que sentia das coisas que nem sabia, a menina inventou, então, uma caixinha de guardar o tempo. Tic-tac, tic-tac. Sem querer, descobriu a memória, que podia pescar qualquer tempo e plantar na lembrança tudo o que ela queria. Na caixinha iam parar a folha da árvore que caía, a gota da chuva que chovia, os bilhetes que ela escrevia, a imensidão dos sentimentos que vivia e a história de vida que ela tecia. Não vou terminar a leitura, não, porque dizem que isso é uma estratégia boa, né? A gente começa, quem quiser terminar, vai para o livro. Quando as Coisas Desacontecem, é o livro mais recente, que veio da escuta. Eu tive um clube de bebês leitores durante 6 anos, e passei 6 anos escutando
essas crianças de 0 a 6 anos, 0 não, né, porque 0 não fala ainda, mas era a faixa etária do clube. E durante 6 anos eu ia anotando nos cadernos frases e fui identificando alguns medos. E identifiquei 3 grandes medos das crianças bem pequenas. O primeiro deles, essa é uma trilogia que está saindo até o ano que vem, saem os 3 livros, esse ano sai o segundo. E quando as coisas desacontecem, fala do medo da morte. E nasceu da pergunta de uma criança de 3 anos de idade para os pais. E eu presenciei isso. E falou assim, pai, para onde vão os meus pensamentos quando eu morrer? E eu quis escrever a história de quando as coisas acontecem, que o Odilon Moraes ilustrou. E vou ler também só um trechinho. Gabriela adora o mar, as estrelas, as coisas grandes e as pequenas. Hoje de manhã se perguntou, enquanto vigiava o vai e vem das ondas, o que acontece com as coisas quando elas desacontecem? Na cabeça de Gabriela, as ideias sempre acontecem e desacontecem, mas a vontade de descobrir o que acontece com as coisas quando elas desacontecem não desaconteceu mais. Ficou fácil entender que onda, quando desacontece, vira espuma. Rio, quando desacontece, nasce mar. Semente desacontece para ser planta, flor, frutos. E aí a Gabriela vai percebendo que há acontecimentos e desacontecimentos pequenos, grandiosos, e ela percebe também que, além das coisas, as pessoas desacontecem. Quando as pessoas desacontecem, aconteceu da Gabriela perceber que elas passam a acontecer de outro jeito dentro da gente. E, antes da história terminar, aconteceu outra incerteza na cabeça da Gabriela. Ela começou a se perguntar para onde iam os pensamentos dela quando ela desacontecesse. E foi muito interessante, porque esse livro, quando algumas pessoas que leram antes falaram, esse livro tinha que terminar quando a menina percebe que as pessoas acontecem de outro jeito. Inclusive o ilustrador, a gente teve algumas conversas sobre isso. E eu fui meio insistente, eu falei, não, eu acho que a gente tem que ir até o final, porque essa frase do pensamento... E depois que a gente leu junto, e de alguma forma percebeu que o livro traz 3 momentos. O momento que ela percebe que as coisas desacontecem, depois que as pessoas desacontecem e que ela mesma vai desacontecer. Era uma história também sobre a impermanência. Né, isso numa oficina, eu não tinha me dado conta que tinha essa... Né, eu fiquei insistindo ali, talvez inconscientemente, e às vezes as histórias fazem isso com a gente, e hoje eu acho que o livro ele fecha esse ciclo, e eu acho que a gente pode falar de tudo num livro para a infância. Né, então, esse é um livro que eu fiz para crianças, que os adultos têm comprado, e que as crianças... eu tive uma experiência com uma criança de 9 anos de idade, que falou assim, e aqui no Fli Araxá, né, eu li um trechinho. Um menino de 9 anos falou assim, o que acontece é que a gente vai, ao longo da vida, tem uma televisão que a gente vai guardando. E quando a gente morre, a gente desliga essa televisão. Então, assim, essa simplicidade da infância, né, que traz... E a gente desliga a televisão e pronto. Né? E agora eu queria a ajuda de vocês para terminar com um trechinho do Receita para Bem Crescer, que isso aqui foi... Quando a gente é escritor, tem aquela coisa assim, tudo vai ter que ter um texto, um cartão. Não sei se acontece com você, Léo, com você, Luana. Assim, você é escritor, então você vai escrever. E aí me pediram para escrever o discurso de formatura da minha filha da educação infantil para o ensino fundamental. E eu falei, tudo bem, para cada criança uma promessa, aquela coisa assim, eu prometo estudar, eu prometo, falei, eu vou fazer o discurso que eu acredito que tem que ser. E aí eu fiz o discurso, cada criança falou, né? E aí eu quero a ajuda de vocês, eu brinco com as crianças quando eu estou, eu falei assim, olha, como é que vocês fazem juramentos quando vocês fazem? A gente bota uma mão aqui, a outra no coração. Eu falei, então tá bom, então a gente vai colocar uma mão no nariz e outra no sovaco. Aí os meninos, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, se você preferir colocar no sovaco do amigo e no seu nariz, e aí fica aquela bagunça, né? Então eu vou pedir para vocês só que prometam, que façam, para eu poder respirar, assim, toda vez que eu falar vocês vão falar, prometo. Pode ser? Eu gritar só de felicidade e chorar de emoção sempre que der vontade. Eu fazer guerras, mas só de travesseiros. Eu pular sempre mais alto para tentar pegar as estrelas. Eu
Continuar acreditando que sou invisível, mesmo quando me escondo atrás da cortina e meus pés ficam de fora. Eu? Nunca deixar de subir em árvores e nem desistir de encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Eu? Fazer bolas de chiclete, mesmo se elas estourarem e melecarem todo o meu rosto, dar muita risada até a barriga doer. Eu? Nunca parar de acreditar que tenho superpoderes, seja de provocar risos, alçar voos ou conquistar o infinito. Eu? Vou pular as promessas aqui, porque senão a gente passa do tempo. Prometo ser capaz de moldar nuvens, esticar horizontes e medir o infinito com passos de gigante. Eu? Prometo plantar um ipê branco no jardim de casa, na rua, em qualquer lugar, só para fazer o mundo acreditar que existe pé de pipoca. Então, tem algumas outras promessas. E eu termino, antes de chamar o Giba, pedindo que a gente não perca esse olhar de poesia que, quando a gente é criança, a gente tem. E a gente cresce, parece que a gente vai emburrecendo, a gente vai endurecendo e deixando de olhar as coisas com poesia. Então, eu sou daquelas pessoas que para o carro, leva um monte de buzinada e xingamento, porque eu vou fotografar. Minha terra é cheia de ipês o ano inteiro. Né, Matheus? A gente fica lá naquela coisa, tira foto com ipê. Eu paro para fotografar ipê e eu paro para fotografar arco-íris que eu enxergo nas manchas do asfalto quando fica muito tempo sem chover e na primeira chuva a poça d'água junto com o óleo forma arco-íris. Então não deixem de enxergar arco-íris infinitos. Eu queria agradecer e chamar meu amigo Giba Pedrosa. Boa tarde. Antes de mais nada, queria pedir desculpas a vocês, que eu quase não consegui estar aqui, mas eu estou, tá bom? E eu vim... Ó, minha voz está quase chegando. Eu estou um pouco resfriado, mas eu vim aqui porque eu não podia deixar de vir. Fui convidado pelo meu querido amigo Léo para contar histórias e falar um pouco do meu trabalho. Bom, a autodescrição, né? Primeiro, vamos lá. Eu sou alto, como disse o Marcelino Freire aqui, vou contar uma mentira, extremamente lindo, né? Sou careca, tenho sobrancelhas muito grossas, estou usando uma camisa... Que cor que é essa aqui? Mostarda. Mostarda, mas... Enfim, tenho o nariz meio entre o árabe e indígena, assim, coisas de ascendência. Que mais? Tá bom? Estou de tênis branco. Bom, já que a Alessandra falou da gente nunca perder a capacidade de olhar o infinito, de achar arco-íris, né? E além do infinito, eu vou começar com uma poesia do meu livro Amarelinho e Outros Poemas, da Moderna, com ilustrações deliciosas da Massarani, que é uma homenagem à minha mãe, que a gente, desde pequenininho, tinha o hábito de ficar olhando para o céu horas e horas e transformando nuvem em coisas e bichos, nas viagens de carro, pelo caminho, né? E eu e minha mãe, a gente deitava na praia, lá no litoral norte de Boiçucanga, eu tinha, estado de São Paulo, eu tinha 5 para 6 anos, e a gente ficava 1h30 transformando nuvens em coisas e bichos. Coisa que a gente não tem tempo hoje, né, para fazer mais. De meninos e nuvens. Era uma nuvem desanimada, nada de sorrir ou dar gargalhada. Soprada ia de vento em vento, sem que nada lhe desse alento. Até que um dia, essa nuvem tristonha se sentiu vermelha de orgulho e vergonha, quando se viu transformada numa linda águia alada. E a magia se deu dentro dos olhos de mãe e menino, que em um final de dia, sentados na praia, entre afagos e cafunés, transformavam nuvens em aviões, pássaros e jacarés. E agora, a serena nuvem soprada ia, de vento em vento, com um sorriso de nuvem no pensamento. E essa poesia é especial para mim, porque minha mãe, nos 3 últimos dias dela, eu estava com ela no hospital, no quarto, e ela olhou para o teto, tinha uma manchazinha assim, e ela me segurou na minha mão e falou: aquela nuvem ali parece com o quê? Foi bem bonito. Assim. E agora eu vou fazer uma poesia com a ajuda de vocês, tá bom?
Eu falo e vocês repetem. O que eu falar e o gesto. Vamos lá. Rema, rema. Remeleixo. Quebra, quebra. Quebra queixo. Vai para cima. Vai para baixo. No teu abraço, eu encaixo. E aí pode abraçar quem está do lado, tá? Vamos lá. Agora vamos de novo valendo, ó. Rema, rema. Remeleixo. Quebra, quebra. Quebra queixo. Vai para cima. Vai para baixo. No teu abraço, eu me encaixo. Bom, e eu vou contar uma história agora, né? Eu vou contar duas histórias bem curtinhas, né? No tempo que eu tenho. E eu vou contar uma história agora que eu gosto muito de contar, mas eu preciso muito da ajuda de vocês para contar essa história, tá bom? Vamos lá. É uma história em que eu vou falar várias vezes as palavras pequenininha, pequenininhas, pequenininho ou pequenininhos. E eu vou escolher, deixa eu ver, qual é o seu nome mesmo? O Luiz. E você, qual é o seu nome? Desculpa. Ana Luísa. Vocês vão contar, todo mundo pode contar, quem quiser. Quantas vezes eu vou falar a palavra pequenininha, pequenininhas, nós todos vamos falar, pequenininhos ou pequenininho, tá bom? Era uma vez uma mulher pequenininha, que morava em uma casa bem pequenininha, que ficava numa rua pequenininha, numa cidade bem pequenininha, numa vila pequenininha. Essa mulher pequenininha, numa manhã, acordou de um sono pequenininho, desceu da sua cama pequenininha, calçou os seus chinelos, vestiu seu vestido, achou que estava muito pequenininho, trocou por outro, né? E aí colocou a sua touca, calçou sua sandália, vestiu seu casaco, porque fazia um frio naquele dia na cidade. Então a menina desceu, a mulher pequenininha, desceu as escadas, entrou na sua cozinha, tomou um café, depois comeu um pedacinho de pão, saiu pela porta pequenininha da casa pequenininha e andou pela rua pequenininha, num passeio pequenininho. Ela foi andando, passando por postes, passarinhos, tropeços, e ela foi andando, andando até que ela avistou um cemitério. Ele era desse tamanho aqui, pequenininho. A mulher entrou no cemitério, fez um passeio. Quando ela viu sobre um túmulo pequenininho, um pedaço de osso pequenininho, e teve um pensamentozinho: esse osso pequenininho daria um jantar pequenininho antes do meu sono pequenininho. Colocou o osso no bolso do casaco. E aí foi andando até a sua casa pequenininha, abriu a porta pequenininha, colocou o osso no armário da cozinha e subiu as escadas pequenininhas, entrou no quarto e foi dormir um sono. No meio da noite, ela começa a ouvir uns barulhos pequenininhos. No começo pequenininho, mas depois nem tanto. E aí a mulher vai ouvindo passos e do lado de fora do quarto ela ouve uma voz que diz assim: devolva meu osso. Aí a mulher pequenininha teve um medo que não foi assim tão. Pegou um cobertor, cobriu a cabeça e começou a ter um tremorzinho. Quando ela ouviu a voz pequenininha do lado de fora do quarto pequenininho: devolva o meu osso. A mulher pequenininha, o medo ficava cada vez maior, ela pegou mais cobertores pequenininhos e ficou só olhando, e a voz continuava: devolva meu osso. Então a mulher pequenininha saltou da cama pequenininha e teve uma coragem que não era tão pequenininha assim. Abriu a porta pequenininha, chegou bem pertinho daquela voz e disse assim: você quer o seu osso? Então, pegue! E assim a mulher pequenininha venceu o fantasma da voz e perdeu o seu medo. Pronto.
Quantas vezes eu falei? Pequenininha, 30. 65? Pequenininha, 75, sim. só pequenininha, eu contei só pequenininha. Essa música, essa história, a vida inteira eu fiz essa história junto com o meu amigo João Acaiabe, que era o tio Barnabé do sítio, né, que infelizmente nos deixou, o querido Acaiabe, e o Paulo Federal, que o Léo conheceu, um grande palhaço, contador de histórias, e a gente fazia os três, fazia uma disputa para ver quem contava mais, e um pisava no pé do outro. Era divertido. Posso fazer um pedido? Pida. Não sei qual que você estava pensando em contar, mas eu queria tanto que você contasse a do Não Foi Bem Assim. Não foi bem assim? Ah, a poesia, essa maravilhosa. essa é para terminar, eu vou fazer. Posso fazer mais uma história bem pequenininha? Se for bem pequenininho. Porque nós estamos com um tempo contadinho. É bem pequenininha. É uma história que é uma homenagem aos livros e a nós leitores. Então, eu queria muito contar essa história aqui, nessa festa maravilhosa, como agradecimento ao Léo, para todo mundo pelo tratamento aqui, a essa equipe maravilhosa, sensacional. Tudo lindo. Agradecer as intérpretes de Libras maravilhosas. Uma palma. Era uma vez um menino que morava numa casa com um quintal bem gostoso de brincar. Nesse quintal, ele reinava, ele era rei. Então, esse menino tinha um brinquedo que ele mais gostava. Sabe o que era? Ele gostava de brincar de voar. Sabe como que ele brincava de voar? Ele brincava de voar se balançando num balanço que o avô dele fez para ele, debaixo de um tronco de goiabeira, com duas cordas bem firmes e um bom pedaço de madeira. E o outro jeito que o menino tinha de voar, sabe qual era? Era lendo um bom livro. Então ele gostava de voar dos dois jeitos juntos. Ele chegava em casa, pegava na estante um livro, sentava no balanço, balançava, voava e voava. Então um dia, o menino chegou em casa, morrendo de vontade de brincar de voar. Fez as suas coisas, foi correndo para o quintal. Só que quando ele foi sentar no balanço, pegou um bom livro de poesia que ele estava terminando de ler. Quando ele foi sentar no balanço, ele viu que a madeira estava rachada. Então saiu pelo quintal, procurando um pedaço de madeira para consertar o seu balanço. Você acha que ele achou? Achou. É que quando levantou o pedaço de madeira, descobriu que ali debaixo morava um tatu-bolinha. Porque tatu-bolinha mora debaixo de pedra e de madeira, não é? Está até na Bíblia, levante a pedra e você me encontrará. Retire a madeira e eu lá estarei. É verdade. E aí, o menino então foi procurando e achou um pedaço de madeira. Quando levantou, ali era a casa do Tatu Bolinha. O Tatu cruzou seus muitos bracinhos, olhou na cara do menino e disse assim: você pegou minha casa, hein, mano? Quero nem saber, tem que arrumar uma casa nova para mim. O menino falou, tá bom. Colocou o Tatu Bolinha na mão, fechou com cuidado para não apertar e saiu procurando uma casa nova para o Tatu. Você acha que ele achou? Achou. O Tatu na mão do menino é que não gostava de nenhuma casa que ele achava. Ô, Tatu, achei uma casa bonita. Ela é grandona e toda feita de madeira. Você quer? Xi, Tatu, xi, menino. Casa de madeira eu não gosto porque cheira. Tá, Tatu, então vou procurar uma casa de tijolo. Xi, menino, casa de tijolo vai esquentar meu miolo. Ai, Tatu, já sei. Você quer que eu ache uma casa bem grandona? Casa muito grande. Vou me sentir tão sozinho. Tá bom, eu pego uma casa pequena. Casa pequena, eu vou ficar tão apertadinho. Tatu, onde é que você quer morar? Tá esperando eu achar uma casa com piscina, né? Menino, casa com piscina, só se você achar bem longe da esquina. Tá bom, eu pego uma casa sem piscina. Menino, casa sem piscina, é melhor você nem procurar, nem pensar. Tatu, onde é que você quer morar? Nessa hora, o Tatu Bolinha pediu para o menino chegar com a mão pertinho do ouvido e abrir a mão. E quando o menino abriu a mão, ele cochichou assim no ouvido do menino. Sabe o que é, menino? A sua mão é tão quentinha, é tão macia, que eu queria ficar morando aqui mesmo. Porque amigo é aquele que abraça, aquece e abriga a gente. Feito esses livros que você lê, menino, você nem sabe, mas toda vez que você vai brincar de voar e vai ler um livro, eu vou subindo pelo teu ombro e vou olhando ali as páginas do livro com você também. Enquanto você vai voando, eu vou voando junto aqui. Por isso que eu queria ficar sempre perto da sua mão, porque sua mão está sempre perto dos livros. O menino cresceu. Os quintais quase não existem mais. E os tatu-bolas também. Mas esse menino que hoje é avô, toda vez que ele está triste,
ele lembra ou tem saudade de alguém, pega um bom livro para ler, senta num balanço que ele fez para o neto dele e lembra disso que disse o Tatu, que o livro é um amigo que abraça, aquece e abriga a gente. Foi assim. Vamos lá. Toda vez que eu falar foi assim, vocês dizem não foi bem assim, tá bom? Vamos lá. Foi assim. Não foi bem assim. Ontem à noite, eu comi inteirinho um porco e um javali desse tamanho. Foi assim. Não foi bem assim. E foi assim. Não foi bem assim. Ontem à tarde, eu e a minha amiga e nós 4 juntos amarramos um elefante com um barbante, não foi, gente? Não foi bem assim. Eles não falam mentira, não foi bem assim. Era um elefante de porcelana da minha tia, desse tamanho que a gente amarrou com o barbante. E foi assim. Não foi bem assim. Ontem à tarde, eu e a Edi, nós 2 juntos colocamos uma girafa dentro de uma garrafa, não foi assim? Não foi bem assim. Ontem à noite, eu e o Cauã, nós fomos dar uma voltinha. A gente saiu daqui de Araxá, fomos até Júpiter, Roma, Marte, Paris, e agora chegamos aqui, não foi assim? Não foi bem assim. Oh, ele quase confirmou. Ele ameaçou. Quem dera, né? Ficamos apenas andando à toa por aí. E por fim foi assim. Para chegar aqui, vindo lá de Jundiaí, no estado de São Paulo, para vir aqui contar histórias e falar poesia para vocês. Sabe como foi que eu vim? Eu vim nas asas de um beija-flor, num céu azul sem fim. Foi assim. Não foi bem assim. Não, eu vim de Uber, de avião, depois de carona, os meninos me pegaram, me trouxeram aqui, depois a pé, e no carro do Léo agora, pela última vez. Né? Carona, no carro do Léo pela última vez. E se foi aqui, se foi assim, aqui cheguei, aqui fiquei, é porque histórias contei, poesias falei, adivinhas e trava-línguas brinquei, e de vocês muito que eu gostei. Foi assim? Foi bem assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Cristina. E agora eu vou chamar a Cristina, que tem uma coleção linda que ela vai mostrar para vocês. Sempre vai usar aqui. Bom, bom dia. Tá ok? Aí? Bom dia para todos. Antes de mais nada, agradecer novamente o pessoal da FLI. Minha voz sai fininha assim mesmo? O pessoal da FLI, que dessa vez me encantou demais. Eu já fui a outros festivais, mas igual a este eu nunca tinha participado, que uma moçada muito jovem. Essa questão da diversidade me encantou profundamente, então foi uma alegria imensa, eu me emocionei demais durante esses dias. Agora, me descrever? Ok. Uma avó de várias décadas de vida, que um cabelo pintado, castanho, uma mecha branca do lado direito, para criar coragem, deixar a cabeça toda branca, blusa colorida, calça rosa chá, não sei, e um sapato tipo berinjela. Cor e formato de berinjela. Muito bem. Eu não sou uma escritora de literatura muito infantil, que eu fico encantada com essa capacidade, a capacidade de ter a poesia à flor da pele, que esse pessoal que eu conheci, todos têm a poesia à flor da pele, e isso me encanta profundamente. Mas a minha escrita começou, a bem da verdade, com literatura infanto-juvenil, uma experiência na época em que se falava muito em literatura da realidade, não se falava em fantasia. E uma época em que os escritores todos se voltaram para isso, tratavam de assuntos os mais diversos, como a morte, para as crianças entenderem, não com essa poesia que essa menina aqui faz, a questão de divórcio, de pais separados, e outras coisas assim. E eu entrei nesse período, escrevi meu primeiro livro, que chama Amor Inteiro para Meio-Irmão, que é um livro que fala de uma menina que os pais se separam e ela ganha um irmãozinho de um outro casamento do pai. É todo esse conflito interno, essas
a raiva, o ciúme, tudo isso que a criança sente, e no final ela acaba sendo conquistada pelo irmãozinho. Enfim, esse livro me deu muita alegria, ele foi premiado com o prêmio João de Barro da Prefeitura de Belo Horizonte, é um prêmio nacional, e isso me deu um impulso muito grande, e daí eu comecei a escrever outros livros. Escrevi um segundo livro chamado Pai Sem Terno e Gravata, que fala sobre a questão do desemprego, que naquela época era muito grande. Aliás, o Brasil sempre teve isso, né? Então, de pais, de uma família em que o pai e a mãe ficam desempregados, o que acontece com essa família. E é interessante que esse livro, como muitos escritores aqui falaram no processo da escrita, eu sempre fiz um tipo de experimentação. Um é narrado, o escritor próprio narra, e esse Pai Sem Terno, eu coloquei a filha, a menina de 10 anos, narrando o drama da família. E também deu certo. Também ganhei um outro prêmio com esse livro. E aí passei a um terceiro livro, que chamava O Mistério do Livro Sem Mistério, que fiz uma experimentação literária também. Enfim, eu comecei por essa vertente. Daí escrevi uns 6 ou 7 livros nessa vertente. Escrevi um livro chamado Munheca de Samambaia, que é uma conversa no telefone de uma adolescente com uma amiga, em que você só ouve o que a menina fala, o que a outra fala, você subentende. Então, esse livro deu muito certo, porque os adolescentes adoraram. E, naquela época, eu percorri todos os temas que podia surgir na cabeça de um adolescente de 13 anos, as ansiedades, os medos, o namoro, na escola, a questão do racismo, e, inclusive, a questão da menininha que engravida. E, interessante, naquela época não tinha essa censura que a gente vive agora. E eu me lembro que esse livro, eu fui fazer uma palestra numa escola, em que era uma escola de freiras, imaginem. Aí, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa, essas mesas em escola de freiras, tudo com uma toalha branca, muito linda, né, Léo? Aí, me sentaram no meio da mesa, tinha uma freira de um lado, outra freira do outro, e eu olhei para a turma que estava lá, eu falei com a irmã, mas esses meninos estão muito pequenos para ler esse livro, não? Porque tinha uma criançada de 11 anos, e o livro eu tinha feito para meninos de 13 anos para frente. Ela disse, não, minha filha, as crianças têm que aprender essas coisas mais cedo. E eu, conversando sobre o livro, falei e tal. Quando termina a palestra, eu liberei as perguntas. E eu falei, olha, só tem uma coisa, eu não aceito pergunta que veio da sala de aula por escrito. Vocês podem perguntar o que quiserem, não tem importância. Se eu tenho sapato pequeno, se eu tenho chulé, se eu não tenho chulé, se eu sou casada, se eu não sou casada, mas vocês criem a pergunta. Aí me sai uma menininha, um catatal, a menorzinha, tu chega na frente e fala, eu tenho uma pergunta, Cristina. Eu falei assim, pode fazer. Você tem uma filha, não tem? Tenho. Esse livro é tão antigo, minha filha na época tinha uns 14, 15 anos. Aí a virou e falou assim, se a sua filha chegasse em casa e falasse assim, mãe, estou grávida, mãe, o que você faria? Aí eu olhei para um lado, para a freira de um lado, olhei para a freira do outro, e as duas assim, querendo saber o que eu faria. Eu falei assim, você quer saber o que eu faria? Minha reação na hora? Exatamente, sim, na horinha que ela falasse. Eu falei assim, aí eu ia desmaiar de susto. A menina não perguntou mais nada. Ou seja, saí pela tangente, porque eu não sabia como é que eu ia tratar desse assunto, conversando com uma criança de 11 anos. Então, esses livros me trouxeram assim, surpresas muito, muito, muito agradáveis, porque tratavam de temas que precisavam realmente ser discutidos, e que hoje a censura já não permite isso, né? Infelizmente. Bom, depois daí eu fui escrevendo outro livro, escrevi um livro que eu amo, que é sobre uma cachorrinha, chama Estopa na Terra de Shakespeare, que eu fiz, outra experimentação literária que eu fiz em literatura de cordel. Esse foi pela editora que a mãe do Léo trabalha, a Dimensão. E esse livro foi lançado numa Bienal em Belo Horizonte, e nós conseguimos um tocador de viola, que cantasse os versos de cordel. Mas ficou lindo, porque é a história de uma cachorrinha que sai aqui do Brasil e vai morar na Inglaterra.
e, por incrível que pareça, eu acompanhei a vida dessa cachorrinha, que era a cachorrinha da minha enteada, uma cachorrinha fofa, chamada Estopa. E aí eu fiz os versos sempre associando com peças de Shakespeare. Então, comparo o amor dela pela dona, como Romeu e Julieta, e vou seguindo, pelo menos citando alguma coisa da obra do Shakespeare. Esse livro eu amei. Infelizmente, os professores falaram que não, que isso é um tema muito complicado. Falar Shakespeare, quem vai saber de Shakespeare? Aí eu me lembrei da netinha do meu companheiro, que com 10 anos fez um trabalho sobre uma obra de Shakespeare, e foi o Hamlet, né, meu bem? Não, Hamlet, em que fala que a culpada pela morte do pai, era a rainha, e ela tinha que falar por que ela achava que a culpada era a rainha. Ela faz uma defesa, uma acusação contra a rainha, faz toda a exposição, desenha o livro e escreve em inglês arcaico. Essa menina é brasileira, filha de pais brasileiros. Estava lá, com 10 anos, estudando numa escola pública e já com esse nível. Então, infelizmente, esse livro não deu certo. Aí eu saí para outras plagas, fiz outro tipo de literatura, fiz biografias e fiz uma obra um livro de memória sobre a comunidade de Trancoso, no sul da Bahia. Então, um dia eu fui chamado pela Masa Edições, com quem eu já havia trabalhado num livro sobre a questão da negritude, um livro chamado Alfabeto Negro. Aí ela falou: Cristina, eu estou precisando de mais de uma coleção infantil com personagens negros. Pensa aí alguma coisa que você possa fazer. E eu falei assim, mas como? Pensa. Aí eu chamei o Ronaldo Simões, que é um grande escritor de literatura infantil. E Ronaldo, agora eu vou ter que militar na literatura infantil. Vamos trabalhar junto? Ele falou assim, vamos. Aí escrevemos essa coleção, que é uma adaptação dos contos de fadas, todos conhecidos. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, Joãozinho e Maria, o Pequeno Polegar, a Pequena Sereia. Então, o que nós fizemos? Nós transpusemos os contos para a realidade brasileira. O que significa que, como a maioria da população brasileira é negra e parda, os personagens são negros e se passa cada história num estado brasileiro. Aqui está difícil poder mostrar com esse microfone. Você segura para mim, meu amor? Está meio complicado. Então foi o seguinte, nós fizemos primeiro o Rapunzel, que passa na Bahia. Então, e ali a gente usa, a história básica é de Rapunzel, mas os personagens são personagens bem brasileiros. Inclusive, não tem bruxa, tem um personagem folclórico chamado Quibungo, que é um monstro que come crianças. E as ilustrações, a capa é maravilhosa, né? Foi feita por um ilustrador fantástico que nós temos também em Belo Horizonte. A Marlete é ilustradora também, conhece ele. Então, as ilustrações são absolutamente fantásticas. E nós não falamos sobre que os personagens são negros. Isso aparece nas ilustrações. E a gente conta a história, a gente usa todo a ambientação, os animais, os bichinhos, as árvores, tudo que tem naquele estado brasileiro. Depois fizemos Joãozinho e Maria, que passa na Serra da Mantiqueira, que aqui todo mundo conhece. Mesma coisa, usando todas as árvores, os doces são os doces daqui, da casinha da bruxa, doce de leite, goiabada, essas coisas que tem. E os personagens também negros. Depois, Afra e os três lobos guarás, que é a história de Cachinhos Dourados, só que nós utilizamos uma personagem negra. E essa personagem, ela encontra 3 lobos guarás, a casinha de 3 lobos guarás. E é muito bonitinho, porque aí vem aquela história da cadeirinha, né, depois da sopa,
muito quente, muito fria, depois vem a caminha, e é bonitinho demais. Nós usamos tudo dentro da realidade da Serra do Caraça, que é uma região, todo mundo conhece a Serra do Caraça, né? Onde tem lobos-guarás. Tem até uns padres que alimentam os lobos-guarás. Então, essa história também é fofa. Depois veio Cinderela e Chico Rei. Quem conhece a história de Chico Rei em Ouro Preto sabe que ele foi realmente um escravo que existiu, que comprou a própria liberdade, comprou a liberdade de vários outros escravos. E aí nós colocamos a Cinderela lá, se apaixonando pelo Chico Rei. E, claro, as ilustrações todas também belíssimas. E transcorre na cidade de Ouro Preto, com toda aquela ambientação de Ouro Preto. Aí depois nós partimos para Chapeuzinho Vermelho, que foi para a Amazônia. Chapeuzinho Vermelho mora numa casa flutuante no Rio Negro. Então, a história não tem uma capa de frio, ela tem uma capa de chuva, porque umas casas lá chove muito, ela mora numa casa flutuante e usa uma capinha de chuva, porque chove todo dia. E aí, até chegar na casa da vovó, ela vai magiando o rio, apreciando, apaixonada pelos o boto cor-de-rosa, que brincam nos rios, e o boto que faz o papel do lobo na casa da vovó. Então, também, as ilustrações são uma delícia. E os animais, olha só, nós usamos a fauna e a flora toda do local, a gente cita o nome dos bichinhos, que isso pode ser trabalhado nas escolas, pelos professores, em todo sentido. Você pode trabalhar a história, pode trabalhar a questão ambiental, pode trabalhar várias coisas. Aliás, esses livros têm tido muito sucesso, são muito comprados pelos governos para distribuir nas escolas, que surpreendeu muito a gente. Depois vem o Pequeno Polegar. Pequeno Polegar, ele mora no Piauí, na região da Serra da Capivara. Sabe aquele sítio histórico que tem lá no Piauí? Então, ele vive naquela região. Então, a história e os animais são os animais da região. Deixa eu ver se eu mostro aqui Aqui, a flora, que lá é a região muito seca. E os bichinhos, tem o tamanduá. O tamanduá, tem o macaco prego, tem as frutas que eles têm lá e tudo. Então, ou seja, a história é uma história bem bonitinha. Aqui é o Pequeno Polegar, quando encontra com os ladrões e o dinheiro e tal. Então, é muito legal. E depois veio A Pequena Sereia. A Pequena Sereia. Interessante que esse livro saiu antes do filme, viu, gente? Antes do filme como é que é? Da Disney, que colocou uma pequena sereia negra, né? E o livro já estava na nossa coleção. E essa pequena sereia vai para a Ilha do Mel. E esse trabalho nosso tem uma pesquisa muito interessante, eu adoro isso. Eu pesquiso o lugar para descobrir um nome legal. Achei que na Ilha do Mel tinha uma caverna chamada Caverna das Encantadas, as Sereias Encantadas. Existe, de fato, isso no Paraná. Aí eu coloquei que elas moravam nessa caverna. Então, tudo se passa lá, naquela região. E olha a ilustração, isso aqui é um doce de ilustração. Então, toda a história, como acontece realmente a história, sempre naquela ambientação. Agora está saindo mais uma, que vai ser no Ceará, que vai chamar o Flautista do Cariri. Vocês conhecem a história do Flautista de Hamelin? Aquele que vai com os ratinhos? Aí ele vai tirar os preás, não é? Daquele lado. Queria só dizer uma coisa, Cristina. Como um depoimento de um leitor da tua coleção de já faz algum tempo. Tem esse cuidado do texto, de achar os lugares e deixar as histórias bem brasileirinhas. E o Walter Lara, que fez as ilustrações, ele faz uma coisa que é muito bacana para a gente, para os nós leitores também, que, por exemplo, as personagens em alguns momentos estão dispostos, posicionados, o jeito do corpo, de um jeito muito singular, que às vezes você não encontra normalmente na literatura, a forma como estão. No Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem uma hora que a menina está sentada meio de cócoras,
E é difícil, tão raro a gente encontrar essa cena. E é uma coisa tão comum, você estar de cócoras, é uma forma indígena em que você se senta, se comporta dessa forma. Então, Ele também faz esse tipo de pesquisa também, porque é impressionante as ilustrações dele. é tudo muito rico, uma pesquisa, é uma coleção muito singular. É um livro que tem um tripé, né, que são os textos, né, que pode ser, aliás, tripé não, que são 2 autores, estou falando, e esse ilustrador. Sem esse ilustrador, a coleção não existiria. É importante lembrar isso, que sempre existe o trabalho do escritor e do ilustrador. E esses livros estão chegando até em Moçambique, na África e tal. Quando eu, às vezes, entro na internet, não sou muito afeita a redes sociais, não, mas eu entro para saber o que falaram sobre os livros. Tem tudo, tem até desenho animado que foi feito, que eu não sabia, coisa assim, sabe? Essa coleção despertou esse tipo de coisa, e os professores, quando me procuram, falam que é fantástico, porque a autoestima das crianças negras brasileiras aumentou muito, demais, porque nunca, num teatrinho, uma menina negra podia ser a Rapunzel. Podia? Não podia. Podia ser a Cinderela? Não podia. Teve que ser as branquinhas, né? E aqui, como todos os personagens são negros, então isso foi uma reviravolta muito grande nas escolas. Os professores mesmo narram isso para a gente. Bom, esse é meu trabalho infantil, vai continuar mais 3 livros. E só você morrer de rir, depois de toda essa inocência aqui, essa coisa toda, falar que eu escrevi a biografia de Luz del Fuego. Quem é da minha geração sabe quem foi Luz del Fuego. E eu trabalho também com biografias. Quer dizer, eu faço um círculo muito grande. Muito obrigada, gente. Obrigado, Cristina. Bom, nós estamos aqui assim meio que apertadinhos com o tempo. E eu queria aproveitar. Bom, eu sou o Tino Freitas, tenho 52 anos, 1,70 m, sou uma pessoa branca, tenho uma calça estampada, um tênis preto, uma blusinha marrom escrito bem mineirinzinho aqui, o cafezinho, porque na verdade ainda não tomei café hoje, estou aqui no desejo. E eu queria deixar para vocês assim, eu acho que vocês vão aproveitar muito mais se vocês forem brincar com a Marina agora. E aí vocês ficam assim sonhando um pouquinho da minha brincadeira, porque a gente está de fato com o tempo bem corrido. Tá bom? Marina, chega cá. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí do FLI. É uma alegria estarmos juntos, sempre. Um abraço e até breve. Olá, pessoal. Que honra estar aqui, que alegria. Bom, eu vou contar para vocês a história do Dino Samuel, que é o meu primeiro livro. Eu sou contadora de histórias e depois de quase 20 anos contando histórias de outros autores, finalmente tive coragem de publicar o meu próprio livro. E eu queria a ajuda de vocês para a gente contar a história junto. Mas antes, eu preciso fazer a minha autodescrição. Bom, eu sou uma mulher baixinha, acho. Estou com um vestido rosa, com os brilhinhos. E é isso. Bom, para a gente começar, eu queria chamar a história. Tem bastante criança grande aqui, né? Então, vamos acordar a nossa criança interior. Todo mundo faz assim com a mão. Deixa a mão fechada. Afasta os dedos. E a gente vai dar um beijinho com um dedão no outro, assim, olha. Uma história. E agora com o dedinho. Vai começar. O indicador, nossos ouvidos. E o dedo da aliança. Vão escutar. Agora vem a parte mais difícil. Quero ver quem vai conseguir. O dedo do meio vai dançar para um lado e para o outro. Olê, 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 olá. Vocês, olê. E assopra. Era uma vez um dinossauro muito, muito, muito pequenininho. Um dino bebê. Faz um dino assim no colo. Era o Dino Samuel. Faz até um carinhozinho nele. Ui, Dino. O Dino Samuel
era tão pequenininho, que precisou comer um montão para ficar alto como o céu. Mas tinha um problema. Ele não sabia rugir. Vocês sabem rugir? Deixa eu ver se vocês sabem mesmo. Como é que faz para rugir? Ah, ó, aqui temos um dinossauro. Só tem aqui, gente? E esse lado não tem nenhum? Vocês estão tímidos, né? Vamos de novo. Como é que faz o dinossauro? Vocês já sabem, né? Mas o Dino Samuel ainda não sabia. Então ele foi para o lugar onde a gente vai quando a gente quer aprender alguma coisa. Aonde é? Para a escola, isso mesmo. E aí, vou pegar aqui a ajuda dos meus instrumentos. Para a gente cantar juntos. Vamos ver se eu consigo segurar o microfone. Vamos ver se dá certo. É assim, olha. Dinossauro. Ixi, vai ficar aqui na minha frente, né? Acho que não. Dá? Vamos ver. Em várias mãos. Vamos junto. Dinossauro. Não vou conseguir. Vou bater no microfone. Não tem problema. A gente faz com as palmas. Acho que vai ficar até mais legal. Obrigada. Dinossauro. Dino Samuel. Dinossauro. Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um dinossauro. Mas ele ainda não sabia rugir. Sabe como é que ele fazia? Au, au. É um cachorro, né? Então, lá na escola, ele foi ter aula com o primeiro professor. Um professor, assim, de alongamento e equilíbrio. Quem é o animal que gosta de se equilibrar e de alongar? O gato, ele mesmo. Então, vamos junto. Dinossauro. Dino Samuel. Dinossauro. Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um gato. Mas o gato não ruge, o gato? Ele então procurou um outro professor. Um professor que canta todo dia às 6 da manhã. Quem é? O galo. Então vamos junto. Dinossauro. Dino Samuel. Dinossauro. Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Faz comigo. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um galo. É assim mesmo. Mas o galo não ruge, o galo cacareja. Ai, ai, ai. O Dino agora procurou uma professora de culinária, que cozinha tão bem que faz até leite. Quem que é? A vaca, ela mesma. Vamos junto. Dinossauro. Dino Samuel. Dinossauro. Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, fez o quê? Aprendeu a lição como rugir como uma vaca. Mas a vaca não ruge, a vaca... Ai, 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 como é difícil encontrar a própria voz. O Dino estava ficando triste, mas ele procurou a última professora disponível na escola, que era uma professora tão doce, que fazia até mel. Quem que é? A abelha. Então vamos junto. Dinossauro. Dino Samuel. Dinossauro. Dino Samuel. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como uma abelha. Mas a abelha não ruge, a abelha zumbi. Ai, ai, ai. O Dino estava ficando triste de verdade. Ele conseguia aprender a falar como os outros animais.
mas ele queria encontrar a própria voz dele. Ele queria rugir como um verdadeiro dinossauro. Então, ele se sentou ali na beira da lagoa e começou a chorar. Uma cachoeira saiu de dentro dos seus olhos. Faz assim a cachoeira saindo. Isso, a cachoeira. Cadê a cachoeira, gente? Cadê? Quero ver cachoeira. Cadê a cachoeira? Aê! Ele foi chorando, chorando. De repente, foram saindo alguns sons. Uns piados. Uns grunhidos. Uns gemidos. Até que finalmente um grande rugido. Uau! E finalmente o Dino Samuel encontrou a própria voz. E para comemorar, que tal se a gente fizesse a última vez? E no final da música, eu vou contar até 3. E vocês vão dar o maior rugido da vida de vocês. Combinado? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Dino, dinossauro. Dino Samuel. Dino, dinossauro. Dino Samuel. Canta comigo. Nasceu bem pequenino e ficou alto como o céu. Ele é um menino dinossauro Samuel. Pra ficar grandão, comeu um montão. Aprendeu a lição como rugir como um dinossauro. No 3, hein? 1, 2, 3. Rau! E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E agora eu queria chamar todo mundo aqui para o palco. Gente, vamos ver os 6 aqui, só para a foto oficial do sarau. Muito obrigado aí para todo mundo. Ale, Cristina. Cadê Tino Freitas? Tino Freitas! A foto, rapaz.